Bom dia, amados, muita paz, que você tenha um dia maravilhoso. O tema de hoje é só para adultos, porque as crianças ainda estão na fase de evangelização e os pais precisam aprender primeiro para evangelizar os filhos nesse assunto. Muitas igrejas não gostam de conversar sobre esse assunto, mas se está na Bíblia, está lá para o nosso aprendizado. E nós vamos ver hoje que existe muito para aprender nessa lição, apesar de ser sobre o pai ser molestado pelas filhas, mas ali existe uma lição muito profunda para todos nós. Mas a Bíblia está falando aí, eu já falei um pouquinho ontem, que ela existe para, está aí na tela, ensinar, dar respostas, corrigir e instruir. A própria palavra de Deus explicando para nós para que ela serve. Então, esse texto não é também para ser desprezado, ele é tão importante quanto os outros textos. Para começar, eu vou dar alguns exemplos só para a gente pensar. Vamos supor que um marido ou uma mulher estão casados, ou num relacionamento, num namoro, seja lá o que for, e está havendo muito problema, porque essa pessoa está errada, mas ela não vê o seu erro, ela culpa o outro. E aí decide se separar ou se divorciar. E daí daqui a pouquinho arruma um outro namorado ou namorada, ou casa-se novamente. Aí observamos que o problema continua. Não foi a questão de mudar ou de ter uma segunda chance que corrigiu a situação dessa pessoa. A situação continua a mesma. Por quê? Porque a pessoa não melhorou o seu coração. Ela simplesmente mudou do ponto A para o ponto B. Um outro exemplo, um aluno em dificuldades não consegue passar e os professores já foram chamados e não conseguem fazer com que ele reaja positivamente. Aí os pais falam, vou trocar a escola do meu filho, e trocam para outra escola. E quando vem o boletim, para surpresa, na maioria das vezes, o aluno não melhorou. Por quê? Porque o aluno em si, ele não mudou. De novo, os pais tiraram ele do ponto A e levou para o ponto B. Não existiu uma educação ali, não existiu uma mudança de comportamento. E mais um outro exemplo, se você, por exemplo, for um mau funcionário, e daí você vai falar, eu odeio esta empresa, não suporto trabalhar aqui. Todo mundo te detesta lá dentro. E daí você muda de trabalho. Muda de trabalho e vai ver que os problemas vão continuar no outro trabalho porque você não mudou. Então, mudar do ponto A para o ponto B não vai resolver. Veja que Abrão intercedeu por Ló e Deus resolveu dar uma chance para Ló. Mudou Ló de Sodoma antes de Sodoma ser destruído. Ló e sua família foram mudados. Mas nós vamos ver hoje que mudar do ponto A para B não resolveu o problema deles. Por quê? Porque eles trouxeram toda a atitude pecaminosa de Sodoma dentro do coração. Eles não mudaram. Então não importa se eles estivessem em Sodoma ou em qualquer outro lugar, a atitude deles seria a mesma, porque eles haviam já se ligado a toda essa atitude negativa e pecaminosa de Sodoma. Nós vamos encontrar nessa história também um paralelismo. Ló foi salvo pela misericórdia de Deus e por causa de Abraão, porque Deus se lembrou de Abraão, resolveu salvar Ló. O paralelismo aí é que Deus, através do seu Filho Jesus, nos salvou dos pecados.
E esse exemplo de Ló mudando de ponto A para o ponto B, continuando na vida pecaminosa, ele e a família, acontece conosco, porque Jesus veio, morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, quer dizer, a gente simplesmente foi mudado desse ponto A para o ponto B. Mas o que é que aconteceu? O pecado continuou. Por quê? Porque as pessoas não mudaram o coração. E é por isso que a gente vive, para a gente mudar o nosso coração. Essa é a mensagem principal do tema de hoje. Então vamos ver aí, a começar do versículo 30, que diz: Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Os anjos praticamente forçaram Ló e sua família a sair da cidade. Aí, quando os anjos disse para Ló que ia levá-los para a montanha, o que é que Ló disse? Que não, que ele tinha medo de perecer lá nas montanhas. Ele preferia ir para essa cidadezinha pequena de Zoar, porque seria mais fácil de sobreviver lá. Mas e agora o que aconteceu? Que ele estava com medo de ficar em Zoar e foi parar numa caverna nas montanhas. Talvez porque o povo de Zoar ressentiram, porque Ló e sua família foram os únicos a sobreviver de Sodoma. E também Ló tinha uma posição de juiz em Sodoma. Isso trazia para Ló uma certa imagem negativa diante do povo. E daí Ló, vendo que essa cidade continuava numa atitude pecaminosa, porque não houve a mudança do coração, mas só foi a decisão de Deus, o que Ló fez? Ao invés de trabalhar com esse povo para uma mudança, para se voltar para Deus, Ló fugiu de novo com medo. Para começar, Ló deveria ter ido para a montanha, porque se Deus está mandando a gente fazer algo, a gente tem que obedecer. Mas aí foi uma lição muito grande para Ló. Às vezes esse caminho mais difícil, mais impossível para nós, a gente tem que lembrar que as Escrituras dizem que para Deus nada é impossível. E se Deus estava pondo Ló e a família naquela montanha, com certeza haveria um escape para eles. Então até aí nós vemos 2 problemas com Ló. Um problema é o medo, a falta de confiança em Deus. O medo é oposto à confiança. Quando a gente está com medo, a gente está do lado do maligno. Quem confia em Deus tem que vencer o medo. Apesar do medo ser um recurso que Deus nos colocou para avisar contra o mal, a gente não pode deixar ser completamente dominado pelo medo. A gente tem que saber usar a sabedoria de Deus para controlar o medo. E qual é outro problema dele? O outro problema é que ele deliberadamente se afastou de Deus, que ele estava viajando com Abraão, e daí chegaram a um certo ponto, decidiram se separar. E daí ele escolheu o vale, a melhor terra, a terra mais fértil, e deixou Abraão lá naquela terra mais árida. E Abraão era temente a Deus. Mas essa terra fértil, produtiva, que ele resolveu ir, era Sodoma e Gomorra, uma terra comandada pelo Satanás. Então, esse é o segundo problema, péssimas escolhas. Ele não está escolhendo o sacrifício, a renúncia, continuar com Deus, porque perto de Abraão ele estava, de certa forma, conectado com Deus, sob a proteção divina. Vamos continuar lendo o versículo 31, que diz: Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Esse versículo nos mostra que essa irmã mais velha
começou a mostrar que ela havia sido salva. Ela foi tirada de Sodoma, que foi destruído, mas ela não mudou o seu coração. Alguém aqui acredita que não havia homens nas redondezas para as possuírem? E aquele povo da cidade pequena, onde eles saíram e vieram para a montanha? E outro fato é que Sodoma e Gomorra não é o mundo, ali são apenas 2 cidades. Tem outras áreas em volta. E elas estavam assumindo que já iriam morrer ali naquela caverna, será? Impossível, porque elas eram jovens. O que estava acontecendo ali é que ela começou a arranjar um motivo para desculpar do pecado que ela intencionava fazer. Versículo 32. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar sua linhagem. Muita gente antigamente, eles gostavam de preservar o seu nome de família, a sua linhagem, o seu sangue, mas veja que, mesmo assim, isso não justifica o pecado que ela vai cometer. E isso também não justifica o fato dela estar usando essa desculpa para levar a sua irmã mais nova a pecar. Veja que as pessoas no pecado, elas tentam justificar, tentam explicar. Por exemplo, um alcoólatra, ela sempre convence os outros que ela está bebendo por algo ou por alguém. Algo aconteceu que levou ela a beber. O que estava realmente acontecendo ali era um ato premeditado de drogar, embriagar Jó e molestar ele. É algo muito sério. Estar em desespero não justifica a gente meter os pés pelas mãos e fazer um pecado ainda maior. Estar em desespero é momento da gente parar e fazer um balanceamento de nossas vidas, pedir a Deus, ver o que é que a gente pode fazer para melhorar. O que a gente vê na sociedade é que a maioria das pessoas enfrentando problemas, hoje em dia, elas estão procurando álcool, drogas, estão procurando a prostituição e muitas outras coisas que é para ter um alívio de uma dor que, na realidade, eles estão causando outra dor na vida deles, estão se autodestruindo, não só a vida deles, mas perante a Deus. Versículo 33. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, e nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Essa é uma história difícil da gente ler, difícil da gente compreender a mentalidade pecaminosa de certas pessoas. Ele não percebeu quando se deitou com ela. É isso possível? Sim, é possível. A pessoa entra num estado de embriaguez tão grande que ela pode ir até a morte. Então, eu vou ler para vocês aqui uma informação do Departamento de Trânsito, só para a gente saber quando parar, evitar
de beber o álcool em demasiado, ou não beber é a melhor opção se você não consegue se controlar. 0,5 de álcool que a pessoa consumir, a pessoa está sóbria. De 0,5 a 1,2, a pessoa começa a ficar eufórica, falante, dando risos e sente aquele conforto emocional. Aí está o motivo que muitos procuram a bebida, que é para esse escape, ter esse momento de euforia, de alegria, mas é tudo falso. E se a pessoa continuar nisso, ela vai entrando cada vez mais no abismo. Aí a outra fase, de 1,2 a 2,5, a pessoa já começa a ficar agitada. Qual que é a diferença aí? Qualquer coisa que um outro fazer já parte para briga, para agressividade. Se está dentro de casa, não tolera os filhos, não tolera a mulher e começa a espancar. Aí é um caso muito sério para quem vive com o alcoólatra ou com a pessoa drogada. Aí de 2,5 a 3, a pessoa começa a estar confusa. Ela começa já a não saber, não concatenar bem as palavras, não saber exatamente onde ela está. É um estado de confusão, de tontura. Ela começa a cambalear quando anda. Perigoso cair. De 3 a 4, a pessoa fica apática, ela se sente doente, ela pode vomitar, dor de cabeça. Então, ela já está nesse estado de confusão mental, ela já perdeu a sensibilidade, está, como nós dizemos, tonto, está alto, está drogado aí nesse caso. Então, essa apatia que nada faz sentido, tudo está bom ou mal para eles. E daí a outra fase é de 4 a 5, que é essa fase que Ló se encontrava, totalmente inconsciente por 2 dias. A primeira noite, a filha mais velha dormiu com ele, a segunda noite, a filha mais nova, e ele não se deu conta disso. Então, aí é um estado comatoso que a pessoa já se encontra, em que se a pessoa consumir mais álcool, se alguém der mais álcool para ela, ela entra na última fase, que é de 5 para cima. E daí vem o óbito. Isso aí é uma concentração do etanol no sangue. Então, nós vamos ver que é bom a gente conhecer isso para a gente entender. Nós vemos que na Bíblia existem ocasiões que as pessoas celebravam com vinho, mas não era um vinho para se embebedar, como fez Noé. Noé, ele se embebedou, e o que aconteceu com Noé? Ele foi totalmente humilhado pelo seu filho. Ficou algo para se lembrar durante a vida toda. E hoje nós vamos ver que esse pai está sendo altamente humilhado. E o perigo da bebida, ele é muito grande, o perigo da violência, de matar o outro, da gente ser prejudicado, de perder o controle. Era Jó totalmente inocente nessa situação? Não. Jó não era totalmente inocente, porque a pessoa, ela começa a beber, ela tem que saber quando parar. E nessas 2 noites, Jó não tomou a decisão de parar. Porque o maior problema das pessoas é a falta do quê? É a falta de saber controlar a sua mente. É a falta de ter fé em Deus e não entrar nessas coisas. Versículo 37. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Benjamim.
Este é o pai dos amonitas até hoje. Os moabitas e os amonitas é um povo praguejado por Deus. E por quê? Por causa desse incesto que aconteceu. Houve aí o praguejamento. Não sei se vocês lembram da história de Ruth, que nós já falamos, nós temos um vídeo sobre Ruth. Que Ruth morava em Moabe. E eu falei sobre essa terra ser praguejada. É por isso. Isso é um dos principais motivos. E daí ela saiu de Moabe. O que nós aprendemos aí é que as boas intenções não justificam a gente pecar. E não justifica também a gente levar o nosso próximo a pecar. Aí nós vamos ver que a decisão de manter a linhagem familiar, que era uma falsa justificativa, levou ela e a irmã a pecar. Então aí foi um pecado duplo dela e ela convencendo a irmã a pecar. E também indiretamente eles fizeram Ló pecar. Um outro exemplo é que Ló, para salvar o seu visitante, o que é que ele fez? Quando aquele grupo de homossexuais bateu à sua porta e ia estuprar os 2 anjos, o que Ló fez? Ló ofereceu as suas 2 filhas virgens para eles fazer o que queriam. Era um bom ato de Jó querer salvar os anjos, mas por outro lado, ele estava fazendo um erro muito grande em oferecer as filhas para serem estrupadas. Então, o conceito aí, uma lição muito grande, a gente não pode justificar o pecado através de uma má ação. É que a gente não pode justificar o pecado diante de Deus porque a gente está passando por dificuldades. Uma segunda chance não vai consertar o problema. O que conserta o problema é quando a gente reconhece que existe um problema e a gente vai se transformar através da palavra de Deus. A gente vai procurar não pecar mais. Porque, como eu disse no começo, não adianta se você está num relacionamento que é como um vendaval. E aí você decide deixar essa pessoa e ir para outro relacionamento. Não vai dar certo, por quê? Porque não houve uma mudança. Não houve um trabalho espiritual, não houve mudança na alma dessa pessoa. Que é a palavra de Deus, ela existe para isso, para que a gente vai aprendendo e a gente vai aplicando em nossas vidas e melhorando. Essa é a lição principal deste texto aqui, que é muito difícil da gente engolir, a gente aceitar, mas ele traz lições maravilhosas para nossas vidas. Vamos pensar nisso e agradecendo ao Pai por esta lição maravilhosa. Que Jesus nos abençoe, que Jesus traga muita sabedoria para todos, para que a gente não precise de chances, mas que a gente veja que a nossa necessidade maior é a gente reconhecer as nossas faltas e melhorar. Antes da gente tomar qualquer decisão, antes de pedir chance, a gente deve olhar para dentro de nós mesmos e ver se o problema existe, é por causa de nós ou é por causa dos outros. Que Deus sempre nos mostre onde está o problema, porque se o problema estiver em nós, nós temos que imediatamente voltar à palavra de Deus e, com toda a força do nosso coração, procurar melhorar, procurar consertar e emendar os elos que estavam quebrados. Um bom dia para todos vocês, que Jesus os abençoe. Amém.